É impossível estudarmos uma carta, não é, do apóstolo Paulo como a carta aos Romanos sem sentir a paixão pulsando através do apóstolo Paulo, através da sua pena. Né? Ele, por exemplo, diz no verso 16 desse primeiro capítulo: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de tudo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo podia dizer isso a respeito de qualquer homem, porque ele viu esse poder agindo nele de uma maneira incrível, né, e soberana. Uma grande mudança ocorreu na vida de Paulo por meio da sua experiência na estrada de Damasco, transformando ele de um matador de cristãos em um amante de Cristo e um amante do seu povo. Por isso ele está escrevendo essa carta para pessoas que em sua maioria ele nem conhecia. Paulo era fariseu, a parte mais rígida, né? A seita religiosa mais rígida entre os judeus, como por exemplo Atos 26:5 diz. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, como diz Atos 22:3, um dos mestres mais estimados entre os fariseus daquela época, como Atos 5:34 diz. E ele poderia dizer em público, sem medo de contradição: eu estava avançando no judaísmo entre o meu povo, além de todos os outros da minha idade, de tão zeloso que eu era pelas tradições dos meus pais. Gálatas 1:14. Ele podia dizer isso sem medo de alguém contradizer ele. Né? Então a gente poderia dizer que seu pedigree de compromisso radical com as tradições mais rígidas eram totalmente insuperáveis naqueles dias. Ele diz: circuncidado ao 8º dia, do povo de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu fui fariseu, quanto ao zelo um perseguidor da igreja, quanto à justiça sob a lei eu fui irrepreensível. Né? Filipenses 3, a partir do 5. Então, quando o primeiro mártir cristão, Estevão, foi apedrejado, Paulo, ainda jovem, estava lá segurando as capas dos que o mataram e consentindo com o seu assassinato, como está em Atos 7:58. Mas não demorou muito para que ele passasse de um segurador passivo, né, de capas, a um perseguidor agressivo, não é, respirando ódio contra a igreja. E o evento que virou o seu mundo de cabeça para baixo aconteceu inesperadamente. Não é? Por 3 vezes Lucas, que era um médico, companheiro de viagem e cronista de Paulo, descreve o evento que virou o mundo dele de cabeça para baixo. Ele respirando ameaças e assassinato contra os discípulos do Senhor. Lucas diz: foi ao sumo sacerdote e pediu a ele cartas, não é, para as sinagogas de Damasco, para que ele encontrasse algum pertencente ao caminho. Era assim que o cristianismo era chamado no início. Em vez de ser chamado de cristão, era os do caminho. Pertencente ao caminho, homem ou mulher, para que ele pudesse levar amarrado para Jerusalém, não é, algemado. Atos 9, a partir do verso 1. Então Paulo ele tinha reconhecido que se esse ameaçador caminho, entre aspas, cristão, fosse verdadeiro, ou se crescesse, ele destruiria o seu mundo. E ele encontrou o significado da sua vida e sua justiça exatamente na meticulosa observância da lei mosaica. Isso dava a ele sua identidade. Então é verdade que ele se autodeterminou irrepreensível em comparação aos outros nisso, né, em Filipenses 3:6. Então, entre os seus contemporâneos, essa conquista foi um grande ganho. Né? Ele diz no verso 7 de Filipenses 3: e ele ofuscou todo mundo pelo seu zelo e realizações. Ele diz em Gálatas 1:14: e se o caminho cristão fosse verdadeiro, e se Cristo tivesse ressuscitado dos mortos, então Paulo tinha um profundo senso
das implicações para a sua própria jactância. Tudo estaria acabado na sua vida, né? Todos os alicerces, tudo que dava a ele identidade, em tudo que ele podia se firmar. Então, quando Paulo decidiu levar sua perseguição assassina ao norte, né, até Damasco, Deus interveio e virou o mundo de Paulo de cabeça para baixo. E Paulo passou a acreditar que Deus o havia escolhido para este momento, né, porque Deus o havia chamado assim, dessa forma. E antes mesmo de ele nascer, ele diz, Deus o havia separado, em Gálatas 1,15. E Lucas conta a história da crise de Paulo 3 vezes no livro de Atos, no capítulo 9, no capítulo 22 e 26. Ele diz, ora, agora enquanto ele continuava seu caminho, ele se aproximou de Damasco, é o que Lucas conta, e de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? E ele disse, quem és, Senhor? E a resposta que chegou a ele é, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se e entre na cidade e lhe dirão o que você deve fazer. As pessoas que viajavam com ele ficaram sem palavras, é o que Lucas diz, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo, Paulo, se levantou do chão e, embora seus olhos estivessem abertos, ele não via nada. Então eles levaram ele pela mão para Damasco e por 3 dias ele ficou cego e não comeu e nem bebeu. É o relato de Atos 9, de 3 a 9. Então Deus enviou um homem chamado Ananias para explicar a Paulo o que estava acontecendo. E Deus disse a Ananias, vá, pois ele é um instrumento escolhido para levar meu nome aos gentios. Não é? E é o que a gente está vendo. Reis e filhos de Israel, pois eu mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Verso 15 e 16. Ou como o próprio apóstolo Paulo diz, né, em Gálatas, aquele que me separou antes de eu nascer e que me chamou por sua graça, por sua graça soberana, teve o prazer de revelar seu filho a mim, a fim de que eu pregasse entre os gentios. Gálatas 1,15 e diante. Então a mudança dele foi amplamente conhecida. A notícia dessa conversão foi surpreendente para os cristãos em toda aquela região, porque eles viram a mudança radical que aconteceu com Paulo. E Paulo expressa isso dizendo que você já ouviu falar da minha vida anterior no judaísmo, de como eu persegui violentamente a igreja de Deus e tentei destruí-la, mas agora aqueles que antes me temiam estão dizendo, aquele que costumava nos perseguir agora prega a fé que antes tentou destruir. E eles glorificaram a Deus por minha causa. É um testemunho maravilhoso, não é? Gálatas 1, 13, 23, 24. Então a vida pública de Paulo antes e depois da sua conversão a Cristo era conhecida por muitas pessoas, milhares de pessoas. Então sua transformação de assassino em amante foi amplamente conhecida e inegável. Ele não está reivindicando uma experiência de conversão privada, né? Ele está declarando um fato público. Sua própria explicação para a mudança dramática e pública foi que ele viu Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitou dos mortos. Jesus, a quem ele perseguiu, estava vivo. E esse encontro, né, na estrada de Damasco, na estrada de Jerusalém para Damasco, convenceu Paulo, encheu o coração de Paulo da realidade que Jesus estava vivo. Isso mudou tudo. E a oferta do perdão divino, do Jesus real, mudou tudo. Paulo recebeu e curvou-se a esse senhorio absoluto desse Salvador ressurreto. Isso foi tão decisivo para a sua vida e ele abraçou a missão. E quando a gente olha para cada carta dele, o que nós estamos vendo é o desdobrar disso. Nada mais seria o mesmo, né? O perseguidor era agora o principal divulgador
daquilo que ele odiava antes. Ele havia recebido o evangelho do próprio Cristo ressuscitado. Então ele diz assim: eu vos entreguei em primeiro lugar o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que apareceu aos 12. Em seguida, ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda está vivo, né? E por último de todos, ele apareceu também a mim, pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15, de 3 em diante. Mas ele diz que o que ele recebeu? Eu recebi misericórdia por esta razão, para que em mim, como o principal pecador, o principal dos pecadores, Jesus pudesse mostrar sua perfeita paciência como um exemplo para aqueles que crescem nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1,16. Então, tudo o que me faz amar Paulo decorre dessa mudança. Paulo não só escreve cartas, Paulo é um homem que teve a maior visão da glória de Deus aqui no mundo, né, em Cristo, e a paixão dele é totalmente contagiante. É difícil não amar e, apesar da distância de anos, não ser capturado, não é, por essa paixão que o apóstolo Paulo tem. Então, ou tudo se deve a uma grande ilusão, ou uma grande farsa, ou é digno do nosso mais profundo espanto e admiração. Não é? O tipo de alma humana que emerge das cartas de Paulo não é a alma de um fanático iludido ou de um trapaceiro enganador. Nada é mais impactador em nenhum homem da história como a paixão de Paulo por Cristo. É a coisa mais impactadora de um homem em toda a história. E é isso que ele mostra em suas cartas, como em Romanos. Não é? Então, quando ele começa dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, nós trazemos em nossos corações todas essas coisas anteriores. Não é? Então é sempre importante dar atenção, eu disse isso antes, a essas introduções, não só nessa, mas em todas as cartas do Novo Testamento, não é? E ainda mais as do apóstolo Paulo. Às vezes a gente quer alcançar ou aprender alguma doutrina e achamos que alguma coisa vital está à frente, e a gente acaba tendendo a ignorar essas declarações porque a gente acha que é algo só preliminar e a gente quer ir para a coisa que tem mais substância segundo a nossa visão. Então a gente acaba passando apressadamente e pensando que introdução não é uma coisa tão importante. Nós queremos chegar na parte com mais carne para os nossos dentes da alma, né? E a gente acaba realmente achando que tem algo que nos interessa mais à frente e queremos pular as introduções, mas nós passamos por cima de muitas coisas que são de um valor inestimável para nós e também para compreendermos todo o resto. Então, nesse início do apóstolo Paulo, Paulo coloca nessa introdução de maneira profunda doutrina importante e fundamental para nós. Como a gente sabe, a gente estava falando no outro vídeo, ele nunca tinha visitado Roma. Embora ele conhecesse alguns dos cristãos romanos, ele nunca havia se encontrado com a maioria das pessoas que pertenciam à igreja em Roma. E eles não o conheciam pessoalmente. Por isso ele começa a epístola se apresentando. E você vai ver que em Romanos
essa apresentação é muito maior do que nas outras cartas. Porque as outras cartas ele estava enviando para igrejas que ele fundou e que todos o conheciam. Então as introduções são menores. Mas como em Romanos ele está escrevendo para uma igreja que ele de pessoas que ele não conhecia pessoalmente, nem foi fundada por ele, ele sente necessidade de fazer uma introdução maior. E é por isso que essa carta tem uma introdução maior. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 3 declarações incríveis, não é? E a gente pode imediatamente perguntar por que o apóstolo começa tão alto, né, fazendo declarações tão importantes, e o que atribuir a cada uma dessas declarações. Ele fez elas numa ordem significativa ou simplesmente elas vieram à sua cabeça à medida que ele ia escrevendo? Então a gente pode levantar muitas questões quando nós realmente estamos interessados e queremos desfrutar o que a Bíblia diz e entrar ao máximo na mente do apóstolo. Então a primeira coisa que ele diz é servo de Jesus Cristo, depois de dizer o seu nome, não é? Ele está dizendo é quem sou, não é? Paulo diz, é o que eu sou, é como eu quero que o mundo inteiro me veja, não é? Se vocês olharem todas as cartas do apóstolo Paulo, rapidamente vai perceber que esse é o modo que ele se descreve de maneira repetida, porque é assim que Paulo pensa a respeito dele mesmo. Ele pensa instintivamente em si em termos de Cristo. Ele não consegue pensar no que ele é, nem definir o que ele é separado de Cristo. Não é? Como se pudéssemos dizer que o que há de mais importante acerca desse homem chamado Paulo, não é, que está escrevendo para eles, é que ele é servo de Jesus Cristo. Não há nada mais importante sobre ele do que isso. E qualquer outra coisa mais que aquelas pessoas em Roma ou nós soubéssemos a respeito dele, o que quer que eles pudessem lembrar no futuro, ou nós lembrarmos hoje, ou esquecermos, o desejo de Paulo era que de maneira final, quando pensassem nele, pensassem nessa pessoa bendita que se tornara o centro da sua vida. E todo o seu ser girava em torno dessa pessoa. E Paulo não podia pensar sobre si mesmo separadamente de Cristo, sobre sua identidade, sobre sua autoestima, sobre quem ele era. Então a gente vai ver que ele fez isso em todas as suas cartas, e a gente vai notar que a gente pode dizer que ele dá logo a doutrina completa acerca da pessoa de Cristo. Jesus, a pessoa humana que viveu nesse mundo, nasceu em Belém, não é? O menino, o homem, o carpinteiro, filho de José, Jesus Cristo. Tudo isso tem que ser estar sempre à frente. Mas não é só isso, né? Jesus é o Cristo. O Cristo quer dizer o ungido, aquele que foi ungido por Deus para realizar uma obra particular, não é? E essa era naturalmente o ensino do apóstolo em sua totalidade. A gente já lembra de Paulo falando aos Coríntios: me propus nada a saber entre vós a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Hoje a gente acha que nós, pastores ou a igreja, tem que falar sobre muitas coisas, e esse é o grande problema. Nós achamos que para os vários problemas que o ser humano tem, o Evangelho e só Cristo este crucificado não será suficiente, mas isso está a uma distância enorme da verdade e da realidade bíblica. Então, quando a gente lê Atos, por exemplo, as narrativas registradas do ministério de Paulo, do ensino de Paulo, a gente vê que era assim que Paulo pregava. Ele
tinha essas duas grandes divisões em seus sermões, em suas pregações. Uma era sobre a necessidade que havia de que Cristo sofresse. A outra era que Jesus, este Jesus que eu vos prego, ele diz, é o Cristo, é o Salvador do mundo, é o Messias, né? É o ungido por Deus a fim de salvar homens e mulheres. E na passagem que a gente está estudando, Paulo comunica isso logo no princípio. Não é? Jesus Cristo é o meu tema. Se vocês vão ler a carta, é sobre Cristo. Eu acho que toda igreja, não é? Todo pastor, toda pregação devia logo deixar isso claro de início. Olha, nosso tema é Jesus Cristo. Se você está procurando outra coisa, então você não irá ouvir de mim. A nossa, tudo que nós vamos ensinar sobre tudo na vida do homem é como isso se relaciona com Cristo e como Cristo redime isso para a sua glória. Então Jesus Cristo é o tema de Paulo. Eu acho que devia ser o tema de todas as igrejas, de todos os sermões, de todos os hinos, de todas as orações. Cristo e este crucificado. A gente pode lembrar de que em Corinto ele estivera determinado, como eu mencionei antes, a não saber nada a não ser isso. E os coríntios poderiam querer saber tantas coisas, já que eles gostavam tanto de filosofia e especulações. Então aqui foi a apresentação do seu único tema, a pessoa que ele sempre põe no início de tudo, no início, no meio e no fim do seu ensino. E aqui a gente deve refletir a respeito de quão distante a igreja dos nossos dias está. Né? A gente deve fazer uma pausa para pensar que essa não era somente uma grande característica do apóstolo Paulo. Dentre todas as coisas, o que deve caracterizar cada cristão verdadeiro, cada homem regenerado, cada igreja, ou então está longe da verdade. Não importa se sobre o que o apóstolo escreve. Às vezes ele precisa escrever uma carta porque as pessoas lhe enviavam perguntas ou porque elas estavam com dificuldades em alguma coisa particular. Não tem a mínima importância qual era a ocasião. Ele não consegue começar sequer a escrever ou a responder sem apresentar Jesus Cristo imediatamente. Não é? Se você quiser algo da sabedoria humana, algo do humanismo, é como se ele estivesse dizendo, não vai encontrar aqui. Eu acho que todos nós devíamos expressar isso tão enfaticamente quanto Paulo. Para Paulo, Jesus Cristo era o princípio e o fim, era o tudo em todos, como ele gostava de dizer. Sem ele, Paulo não tinha nada a dizer. Não é? Sem ele não há nada para a nossa alma, para a nossa vida, para nossas relações. E essa é uma boa maneira de nós submetermos à prova a nossa profissão de fé, se uma igreja é verdadeiramente uma igreja, se um pastor está realmente pregando a verdade. É simplesmente aplicar esse teste a nós mesmos, à igreja, às igrejas, enfim. Jesus Cristo está em primeiro lugar. Ele ocupa o centro desse sermão. Ele ocupa o centro de todos os sermões nessa igreja, o centro dos hinos, o centro do culto. Ele ocupa o centro. Então vocês podem ver que nessa introdução do apóstolo Paulo ele menciona pelo menos isso 5 vezes, não é? E nos 14 primeiros versículos da epístola aos Efésios, ele o menciona 15 vezes. Então Paulo não pode se afastar dele, por assim dizer. Ele tem que ficar mencionando o nome de Jesus, trazendo o nome de Jesus. Ele faz uso das expressões Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nosso Senhor, e outras combinações diferentes. Então, quando você olha as epístolas, as cartas, ele está sempre usando o nome, né? E é evidente que fazer isso dá a Paulo um grande prazer.
Não é só uma questão de disciplina, né? O seu coração não pode ir para outra direção. E isso é a verdade a respeito dos nossos corações, da igreja onde nós congregamos, da nossa vida, né? Da vida da igreja, do sermão que nós ouvimos semanalmente, os sermões, do culto que participamos, dos hinos que cantamos, ou a centralidade está no homem, ou o que é pregado é humanismo secular, psicologia secular. Então, Jesus Cristo está centralizado em nossas mentes, em nossos corações, em nossa conversação, em nossa visão de mundo. É aquilo que domina tudo, é tudo em todos. Então, aqui é o grande teste para o povo cristão, não é? Quando nós conversamos entre nós, estamos sempre falando de alguma experiência ou de alguma bênção que recebemos, ou estamos falando de Cristo? Estamos falando de como nossos casamentos melhoraram ou podem melhorar, como as coisas da juventude, os interesses, né? Namoro, sexo, ou as pessoas mais velhas, ou os homens ou as mulheres, ou estamos falando de Cristo, ou é sobre Cristo sendo aplicado a tudo. Então a gente não deve hesitar em dizer que, à medida que crescemos na graça, vamos falar cada vez menos a respeito de nós mesmos e das nossas experiências, e muito mais a respeito de Cristo, de Cristo, de Cristo. E Paulo está sempre falando acerca do seu Senhor, e ele espera que aqueles cristãos romanos, mesmo ele não conhecendo a maioria, estejam pensando em Cristo, nessa pessoa santa, nesse Deus eterno e Filho do homem, e não pensando em quem está escrevendo. Ele não quer que, enquanto ele está escrevendo, as pessoas estejam pensando em Paulo. Como cada um de nós, quando está pregando, cada pastor, não devia estar querendo que as pessoas pensassem em outra coisa a não ser em Cristo. Não é? Ou quando nós estamos falando a respeito, conversando, nós não queremos que as pessoas estejam ligadas em nós, mas em Cristo. Então nós aprendemos essa lição desse homem único, né? O águia do Evangelho, que podia ter escrito extensamente acerca da vida dele, de tudo que ele tinha dito e de tudo que ele tinha conseguido realizar, e como ele já era grande antes de ser cristão, mas ele não quer escrever sobre essas coisas para as pessoas que estão em Roma. Ele não escreveu para isso, e ele, na verdade, nunca escreveu uma carta com esse objetivo. Ele quer escrever acerca de Jesus Cristo. Então, assim, ele logo no início introduz o nome, o assunto e o centro, o propósito, Cristo. E quanto a ele mesmo, ele é tão somente o quê? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se gloriava nesse título. Hoje em dia as pessoas gostam muito de títulos, né? Mesmo na igreja dos nossos dias, currículos. Mas você vê homens como Paulo, eles se gloriavam em se colocar somente assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele se gloriava nisso. Para ele não havia nada mais maravilhoso do que ser um servo. E a gente deve lembrar que a tradução correta aqui é escravo, não é? Cativo. Essa é a palavra que o apóstolo utiliza. É a palavra normalmente utilizada por ele. E o apóstolo Pedro também a usa, e assim os outros apóstolos. A mesma palavra. O escravo de Jesus Cristo. Esse era o único currículo que ele achava importante. Esse é o homem que está escrevendo, diz o apóstolo. Eu quero que vocês leiam essa carta e que vocês pensem sobre o homem que está escrevendo, é que ele é um escravo de Jesus Cristo. E quando nós pensamos nos cristãos, e quando nós pensamos nessa denominação que Paulo e os apóstolos usavam, nós vemos uma mudança enorme em como as pessoas hoje se relacionam com o Evangelho, mesmo aquelas que se dizem, né, óbvio, cristãs. Desde a primeira menção em Antioquia do termo cristão, se tornou o selo
predominante para aqueles que seguiam a Jesus a partir desse momento que foi chamado assim. E era uma designação, óbvio, apropriada porque foca corretamente no ponto central da nossa fé, Jesus Cristo. Não é? Então, cristão toca no centro disso. No entanto, de maneira irônica, a palavra aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento inteiro. Não é? Só 3 vezes. 2 vezes no livro de Atos e 1 vez em 1 Pedro 4,16. Então, além do nome cristão, a Bíblia usa uma série de outros termos para identificar aqueles que seguem a Cristo. As Escrituras nos descrevem como estrangeiros e forasteiros e peregrinos, cidadãos do céu e luzeiros para o mundo. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros de Cristo, membros do seu corpo, ovelhas do seu rebanho. Nós somos embaixadores a seu serviço e amigos ao redor da sua mesa. Nós somos chamados para competir como atletas, né, e lutar como soldados, a permanecer como ramos na videira e mesmo a desejar a sua palavra como bebês recém-nascidos que anseiam pelo leite. São tantas descrições, cada uma tem a sua forma particular de nos ajudar a entender o que um cristão é. Mas a Bíblia usa uma metáfora com mais frequência do que qualquer uma dessas, não é? E é uma figura de linguagem que nós poderíamos não esperar, mas que é absolutamente crítica para a compreensão do que significa nós estarmos seguindo Jesus, que é a figura que Paulo está usando aqui. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, vezes seguidas, nas páginas da Bíblia, os crentes são referidos como escravos de Deus e escravos de Cristo. De fato, enquanto o mundo exterior os chamava de cristãos, os cristãos primitivos repetidamente se referiam a si mesmos no Novo Testamento como escravos do Senhor. Então, para eles, as 2 ideias eram sinônimas. Ser cristão é ser um escravo de Cristo. E quando você olha para a história dos mártires, não é? Isso se confirma o tempo todo. Não é? Quando eles declaravam aos seus perseguidores, eu sou cristão, isso se misturava. Então, um jovem chamado Afânios, não é? Ele foi aprisionado e torturado pelas autoridades romanas, e durante o seu julgamento ele apenas respondia que era um escravo de Cristo. Embora tenha sido finalmente sentenciado à morte, afogado no mar, sua fidelidade ao Senhor não vacilou em momento algum. Outros mártires da igreja primitiva responderam de forma similar. Se eles consentissem em ampliar sua resposta quando os juízes ficavam perplexos, não é? Eles se declaravam assim continuamente. E isso parecia um enigma, porque eles falavam, eu sou um escravo de César, eles diziam, mas sou um cristão que recebeu sua liberdade do próprio Cristo. Ou seja, eu estou aprisionado por César, eu sou escravo aqui, mas eu sou livre em Cristo. E às vezes eles falavam de forma antagônica, eu sou um homem livre e escravo de Cristo. De modo que às vezes era necessário chamar o juiz, alguém, para entender qual era a condição civil daquelas pessoas no Império Romano. Então isso é o que provou ser uma confusão para as autoridades romanas, para o entendimento delas, dos cristãos, fazia todo sentido para os mártires na igreja primitiva. Como Paulo, sua identidade pessoal havia sido radicalmente redefinida pelo Evangelho, não é, deles. Então, tenham eles sido escravos ou livres nesta vida,
como muitos eram escravos, como a gente viu, todos foram libertos do pecado. E ainda que comprados por um preço, todos se tornaram escravos de Cristo. Isso é o que significa ser um cristão. Paulo está começando assim. O Novo Testamento ele reflete essa perspectiva, né? Ordenando os crentes a se submeterem a Cristo completamente. Não quando a gente entendeu, não quando a gente concordou, não é? Porque isso é uma relação de patrão e empregado. Não é? Eu vejo se estou disposto, dentro daqueles limites que eu determinei, obedecer ou não obedecer. Isso não é um cristão. Não é? Isso não é obedecer. Não é? Isso é porque eu acho aquilo razoável e acho interessante para mim. E o Evangelho nos chama a ser escravos de Cristo, não simplesmente funcionários, não é? Mas quem pertence inteiramente a Ele. Somos ordenados a obedecê-lo sem questionar e a segui-lo sem reclamar. Quando ele disse como Pedro ia morrer, Pedro disse assim: e João? Ele disse: que importa o que vai acontecer com João? Segue-me tu. Então, Jesus Cristo é o nosso mestre, um fato que reconhecemos toda vez que o chamamos de Senhor. E somos seus escravos, chamados a obedecê-lo e a honrá-lo com humildade e de todo o coração. Hoje em dia a gente não ouve muito nas igrejas esse conceito, ainda mais que nós temos os conceitos do humanismo secular, né, de falar coisas grandiosas a nosso respeito. Para o cristianismo contemporâneo, esse linguajar não passa de uma terminologia escura, para baixo. Então o que se fala hoje é de sucesso, saúde, riqueza, prosperidade, busca da felicidade. E geralmente ouvimos que Deus ama as pessoas incondicionalmente, entre aspas, num sentido oposto, né? E que Ele deseja que elas sejam tudo o que elas querem ser. E que Ele deseja cumprir suas vontades, esperanças, sonhos. Isso não faria sentido nenhum, por exemplo, para aquelas pessoas em Roma ou para os cristãos verdadeiros naquela época ou hoje. Então, ambição pessoal, satisfação, autogratificação, tudo isso se tornou parte do linguajar do cristianismo evangélico e parte do significado de ter entre aspas, relacionamento pessoal com Jesus, como as pessoas costumam dizer. Ao invés de ensinar o evangelho do Novo Testamento, no qual os pecadores são chamados a se submeterem a Cristo, a mensagem dos nossos dias é exatamente a oposta. Jesus está aqui para cumprir todos os seus desejos, comparando a um assistente pessoal ou um personal trainer. Então, muitos frequentadores da igreja dos nossos dias falam de um salvador pessoal, um salvador que está ansioso para realizar suas propostas e ajudá-los em suas necessidades de autossatisfação, autoafirmação, autorrealização, realização pessoal, né? O entendimento do Novo Testamento sobre o relacionamento com Cristo não poderia ser mais oposto do que esse. Isso é para ver quão distante nós podemos ir e ainda sermos cristãos, quando na verdade já não há mais nada. Ele é o mestre e o dono, nós somos sua possessão. Ele é o rei, o Senhor, o Filho de Deus, nós somos seus súditos subordinados. Em uma palavra, nós somos escravos. Então, nas Escrituras, a descrição que prevalece sobre o relacionamento dos cristãos com Jesus Cristo é a relação escravo-mestre. No entanto, se você faz uma leitura na Bíblia, de maneira geral, você não vai encontrar tal relacionamento. A razão para isso é simples, mas assustadora, não é? A palavra grega para escravo foi encoberta por mais traduções em quase todas as versões da Bíblia nos últimos séculos. Então, mesmo quando você retrocede, né, as versões King James lá de trás, a Bíblia de Genebra, que antecedeu ela,
A palavra escravo, doulos, no grego, que é o que Paulo está usando aqui, aparece 124 vezes no texto original do Novo Testamento, né? Ele é traduzida corretamente apenas uma vez, por exemplo, na versão King James. E a maioria das traduções dos nossos dias não faz algo muito melhor do que isso. Então parece até uma conspiração para não estar, por exemplo, na versão que eu li aqui, aqui que eu mencionei, Paulo, servo de Jesus Cristo, a palavra escravo fica escondida. Em vez de traduzir doulos como escravo, essas traduções consistentemente substituem pela palavra servo. Mas na língua grega possui pelo menos 6 palavras para significar servo, não é? A palavra doulos nunca é usada assim. Ela não é uma delas. Toda vez que ela é usada, tanto no Novo Testamento quanto na literatura grega secular dos séculos, o seu significado é sempre e apenas escravo. E o apóstolo Paulo, os outros apóstolos usam exatamente essa palavra. O significado é tão inequívoco, não é? E completo em si mesmo, que é desnecessário tentar encontrar maneiras de virtuar aquilo que ele significa de maneira clara, não é? Então a ênfase aqui sempre é em servir como escravo. Daí temos um serviço que não é uma questão de escolha para quem presta, o qual ele tem que prestá-lo quer goste, quer não goste, visto que está sujeito como escravo a uma vontade alheia, a vontade do seu dono, não é? O termo enfatiza a dependência do escravo do senhor. Então, embora seja verdade que os deveres de um escravo e os de um servo possam ter coisas em comum, né? Um servo de alguém naqueles dias fazia muitas coisas que um escravo também fazia, então possa ter coisas em comum até certo ponto, há uma distinção chave entre os dois. Os servos eram contratados, escravos eram propriedades de alguém. Os servos têm a liberdade de escolher para quem trabalhar e o que realizar. A ideia de servidão preserva certo nível de autonomia e direitos pessoais, né? Escravos, por outro lado, não têm liberdade, autonomia nem direitos. Então, no mundo greco-romano, os escravos eram considerados como propriedade, ao ponto que, perante a lei romana, eles eram vistos como objetos, não como pessoas. Ser escravo de alguém significava ser sua possessão, sujeito a obedecer suas vontades, sem hesitação ou questionamentos. Então, qual é a razão para que as traduções modernas consistentemente errassem na tradução da palavra doulos, quando o seu significado é inconfundível em grego, no original? A gente pode pensar em algumas respostas, mas de maneira breve. Primeiro, devido ao estigma ligado à palavra escravidão na sociedade ocidental, a gente pode pensar que é compreensível que os tradutores quisessem evitar qualquer associação entre o ensino bíblico e o tráfico de escravos que aconteceu, não é, no mundo ocidental da Europa, trazendo escravos para a América, enfim, a escravidão como faz parte, né, da colonização da América. Então, para nós, hoje, a palavra escravo não evoca imagens da sociedade greco-romana, mas sim descreve um sistema opressivo, mas próximo de nós, o qual foi finalmente encerrado com a finalidade de evitar a potencial confusão dessa imagem negativa. Muitos tradutores modernos substituíram a palavra escravo pela palavra servo. E a outra coisa é que uma perspectiva histórica
final dos tempos medievais, se tornou comum traduzir doulos para a palavra servos, do latim, né? Então algumas das primeiras traduções foram influenciadas pela tradução latina da Bíblia e traduziram doulos por servo, por ser uma tradução mais natural para servos, como foi usada na tradução latina, né? E quando a gente junta isso ao fato de que no século XVI o termo escravo era geralmente usado para descrever alguém acorrentado, não é? Sendo uma ideia bastante diferente da maneira greco-romana sobre a escravidão, em que não estavam lá presos num lugar, acorrentados, mas sim no meio da cidade, servindo aos seus senhores, não é? Então esses tradutores, como por exemplo da Bíblia de Genebra, King James, optaram por uma palavra que entendiam melhor representar a escravidão greco-romana em sua cultura. E eles acharam que essa palavra era servo. Então essas primeiras traduções continuaram e continuam a exercer um impacto nas versões modernas que nós usamos. Mas qualquer que seja a razão por trás da mudança, que parece até uma conspiração, né? Algo significativo se perdeu na tradução. Quando doulos foi traduzido por servo, em vez de escravo, que é o que ela quer dizer, o evangelho não é apenas um convite para que alguém se torne um associado de Cristo. Antes é uma ordenança para que se torne escravo. Então, o que é que Paulo quis dizer com essa expressão? Ele quis dizer um monte de coisas, mas a gente pode colocar em primeiro lugar que ele estava impregnado no sentido geral, né? Apenas para descrever-se como cristão, pois todo cristão, como eu disse, nas páginas do Novo Testamento, todo cristão é escravo cativo de Jesus Cristo. A ideia de ser cristão e escravo estavam ligadas e eram inseparáveis, diferente do que acontece hoje, porque nos distanciamos do ensino bíblico. Então, se a gente olhar a maneira pela qual o apóstolo coloca isso em 1 Coríntios, por exemplo, 6, 19 e 20, nessa passagem ele lembra eles, né, lá em Corinto, de que os seus corpos são o templo do Espírito Santo. E junto a isso ele diz: não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Vocês não devem tornar-se culpados do pecado da fornicação, ele diz, o apóstolo Paulo. Vocês não percebem de quem vocês são? Não percebem que os seus corpos são o templo do Espírito Santo e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês não têm o direito de fazer o que quiserem com seus corpos. Vocês foram comprados por um preço. Vocês foram tirados daquele mercado onde eram escravos, sem nenhuma possibilidade de libertação, escravos do pecado, escravos de Satanás. O Filho de Deus veio e pelo preço do seu sangue precioso, ele os comprou e os livrou do mercado. Esse é o sentido da palavra redenção. É isso que redenção quer dizer. E é a libertação do cativeiro e da escravidão em que você se encontrava antes, sob o domínio de Satanás, o diabo, o pecado. Assim, tendo conhecido essa libertação, Paulo gosta de escrever-se dessa maneira. Ou seja, ele está dizendo aqueles cristãos romanos, como falou aos coríntios: eu, Paulo, sou como vocês, eu sou um de vocês, eu lhes pertenço, porque todos nós pertencemos a Cristo. Não é? Nós somos escravos de Cristo. Eu sou um pecador salvo pelo sangue de Cristo. Eu nada mais tenho para dizer a meu respeito. Eu fui um perseguidor, eu fui um blasfemo, eu fui uma pessoa insultuosa, eu fui apenas um objeto
justo da ira de Deus, porém eu obtive misericórdia soberana. Ele foi resgatado e redimido, e essa é a primeira coisa que ele tem para dizer sobre ele mesmo. Como eu disse, esse é o currículo deles, não é? E essa é a verdade concernente a todos nós, se nós somos de fato regenerados e estamos em Cristo. Se somos cristãos, essa é a verdade a nosso respeito. Porque ninguém se fez cristão, ninguém se tornou cristão se fazendo cristão. Cada um de nós nasceu escravo do diabo. E só podemos ser libertos dessa escravidão pelo precioso sangue de Cristo. Então, Pedro diz exatamente a mesma coisa. Sabendo, diz Pedro, que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados, redimidos da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, né? Em 1 Pedro 1, a partir do 18. Então, portanto, como cristãos, não somos livres, fomos comprados por Cristo, pertencemos a Ele. Ele é o nosso Senhor, nosso amo. A ideia de que você pode crer em Cristo como Salvador somente, e depois talvez, quando quiser, lá adiante, tê-lo como seu Senhor, é uma negação completa da palavra de Deus. Desde o momento em que Ele o põe em liberdade, e se alguém foi liberto por Cristo, Ele é o seu Senhor. Não somos nós que decidimos torná-lo ou tomá-lo como Senhor. Ele que, como Senhor, nos comprou no mercado de escravos e nos livrou daquele mercado, daquele Senhor antigo, e nós passamos a pertencer a Ele. Nós nunca fomos livres. Nós jamais fomos livres. Nós nascemos escravos. Éramos servos cativos de Satanás e agora somos servos cativos do Senhor Jesus Cristo. Se tão somente nós nos lembrássemos disso continuamente, grande parte de todos os ensinos falsos dos nossos dias, que enchem a igreja, as pregações, os sermões, seriam completamente descartados, não é? Se tão somente nós vivêssemos à luz dessa verdade que Paulo salienta logo aqui, na entrada. Então a gente deve orar para que Deus nos dê graça de nos lembrar continuamente disso e vivermos de acordo. Somos servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. E Paulo estava desejoso de, junto com isso, colocar outra coisa, sugerir outra coisa, levar eles a saber desde o início qual é a atitude para com o Senhor. Ele é um escravo cativo, não somente de fato, mas também no espírito. Não havia nada mais, ou nada que ele gostasse mais, do que dizer com prazer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. Ele, Paulo, ele é um escravo no sentido de que todo aquele que ama é escravo da pessoa a quem ama. Ou seja, além de ser um escravo, no espírito ele também é, você vê. Ele fora cativado, ele fora capturado. E se a gente olhar as cartas de Paulo, a gente vai ver que ele está dizendo isso o tempo todo, não é? Por exemplo, em 2 Coríntios, ele diz que nós somos exatamente como as pessoas que se veem ao redor de um grande vencedor quando esse regressa a Roma, por exemplo, como ele está falando com os romanos, depois de ter conquistado algum grande território. Havia uma parada militar, um desfile triunfal, e aí as pessoas viam aquele grande general em sua carruagem, e as diversas pessoas por ele capturadas estavam em volta dele. E vocês vão encontrar esse pensamento também em 2 Coríntios capítulo 2, por exemplo, quando
ele mostra a mesma coisa. O que a gente vê aqui em Paulo é a paixão, como ele é devotado a Cristo. Ele expressa isso com uma intensidade enorme o tempo todo, não é? E ele estava ansioso em se descrever todo o tempo dessa forma. Ele é um pregador, ele diz, e quando ele se indaga por que ele prega, a sua resposta é: o amor de Cristo me constrange. Você vê, ele é completamente escravizado a esse amor também. Você vê que é algo completo, né? Vocês veem, ele está impossibilitado. É um homem preso no torno, né? É o que a palavra original quer dizer. Quando uma coisa está no torno e você gira e o torno aperta, ele diz: o amor de Cristo faz isso. Eu estou preso no torno, ele me constrange, ele está me apertando. O amor de Cristo me constrange. Não é ele que está decidindo fazer alguma coisa. Ele não pode se reprimir desse amor. De tal maneira que ele não diz: eu tenho que pregar simplesmente o evangelho. Ele diz: ai de mim se não anunciar o evangelho. Ele tem que fazê-lo. Ele está dizendo: eu sou obrigado a fazer isso. Todas essas coisas trazem à luz a paixão de Paulo, né? A devoção de Paulo. O que o evangelho realmente faz nos nossos corações. Eu sou um escravo, diz ele, sou um escravo voluntário também, né? Ele não somente me comprou, mas eu não quero outra coisa na vida a não ser ele. Eu não quero que ninguém mais seja o meu Senhor, não é? Nenhum outro é meu Senhor. Eu me entreguei a ele, ele me conquistou, ele me cativou. Eu estou totalmente absorvido em tudo o que ele é. Eu sou realmente, de todas as formas, um escravo de Cristo. E isso não toca você, isso não nos cativa, não é? A realmente expressarmos também essa paixão, não é? Esse deleite em Cristo e essa captura do amor dele para conosco. Então, será que a gente realmente conhece algo desse amor? Será que a gente pode dizer e as pessoas podem realmente ver que o amor de Cristo nos constrange? Seria Cristo o Senhor realmente das nossas vidas, dos nossos pensamentos, das nossas atividades, o Senhor dos nossos relacionamentos? Como Paulo se gloriava nessas realidades, ele se gloriava em dizer isso a respeito de Cristo. Ele quer que aqueles romanos, logo ali na introdução, saibam: esse é o tipo de homem que sou. Ele diz: eu fui conquistado completamente por Cristo, eu fui capturado por Cristo, eu fui arrebatado por Cristo. Eu não sou meu, não é? Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E depois Paulo estava desejoso de dizer que não estava escrevendo por sua própria conta. Ele não estava simplesmente falando por conta do apóstolo Paulo ou de Paulo. Porém que no sentido literal, verdadeiro, ele de fato estava escrevendo como servo, como escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele não é um indivíduo isolado escrevendo uma carta de caráter privado a algumas pessoas nas quais ele tem algum interesse ou das quais ele ouviu falar. Não, ele está escrevendo de maneira muito especial. Ele é realmente um escravo de Cristo, um servo de Cristo, um escravo de Cristo. Tem uma incumbência especial que foi confiada a ele, e o desejo dele é que eles conheçam essa incumbência. E a gente pode ver como isso conduz a outra expressão que ele usa, chamado para apóstolo. E há uma gradação nessas expressões que Paulo vai usando uma após a outra, não é? E ele se tornara cristão e ele leva adiante para outros estágios sobre o significado disso, mas ele chega nesse ponto, chamado para apóstolo, ou às vezes como
traduzido um chamado apóstolo. E a gente deve olhar para essas palavras como olhamos para outras, porque elas têm importância também, não é? A Epístola aos Romanos, ela é o que é porque ela é escrita com essa autoridade. E a gente precisa entender, quando a gente olha para a situação dos nossos dias, que realmente a gente não pode ler de maneira sábia o que a gente lê nas mídias que a gente usa, e se a gente não entender essas palavras, chamado e apóstolo aqui. Hoje as pessoas facilmente misturam aquilo que o homem diz com o que Deus diz, e acham que realmente podem escolher o que lhe é mais adequado, não é? E muitas coisas que acontecem hoje acontecem por esse distanciamento de ver a palavra de Deus como ela deve ser vista, e a única maneira pela qual ela pode ser vista. Então, o que é um apóstolo? Paulo quer dizer nessa passagem que ele não que ele não é um servo de Cristo apenas no sentido geral, como eu sou, como você é, né? Ele é de uma classe particular de escravo de Cristo. Na verdade, ele é um apóstolo, e ele se dá o trabalho de colocar isso aqui logo no começo e de o restringir com a palavra chamado, né? Foi chamado apóstolo, chamado para ser apóstolo, e isso é fundamental para tudo o que ele vai dizer. O apóstolo Paulo, ele tinha opositores, ele sofreu amarga perseguição, e nenhum homem foi mais difamado do que ele. E havia os que diziam que ele não era apóstolo porque ele não tinha acompanhado Cristo nos dias em que Jesus viveu aqui, e ele nunca ouviu o seu ensino junto com os outros, e assim por diante. E além disso, não gostavam de como ele pregou e levou o evangelho aos gentios. E se a gente lê as suas cartas, a gente vai ver que constantemente ele era submetido a essa falsa representação, e todas as formas de insinuações malignas eram feitas acerca dele, porém nenhuma com mais frequência do que precisamente isso, que ele não era um apóstolo, mas um convencido que se havia posto a si mesmo em evidência, e portanto então ele era enganoso, ele era perigoso para as igrejas. E por isso, como uma norma, o apóstolo Paulo, num ponto ou no outro, na maioria das suas cartas, mostra com todo vigor que ele é apóstolo, que ele escreve como apóstolo, e que é tão apóstolo como qualquer dos outros apóstolos. Então, o que ele está fazendo, e a gente deve ter um claro entendimento disso, chamando atenção para esse título, apóstolo. O que é isso, né? Ainda mais num dia como o de hoje, que as pessoas começaram a se autodenominar apóstolo. Esses sim, falsos, não é? Bem, é um título oficial especial, e é importante que a gente considere esse termo como um designativo indicando uma pessoa especial e peculiar a um ofício. E a gente vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 1 e 2, essas palavras: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a enfermidade, todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Então, nos versículos aqui, chama em Mateus, chama discípulos, e no versículo 1, e no versículo 2 muda para apóstolos. Então você vê que o texto faz uma diferença, estabelece uma mudança. Não são apóstolos todos os discípulos, não é? A resposta é que
Não, né? Você pode ser discípulo sem ser apóstolo. Ele chamou vários discípulos e entre eles escolheu alguns para ser apóstolos. Então os termos não são sinônimos, não são intercambiáveis. Certos discípulos se tornaram apóstolos. E então em Lucas 6, 12 e 13, principalmente o 13, diz: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Então está aí naturalmente de uma vez por todas, não é? Ele chamou entre os discípulos alguns e fez deles apóstolos. Havia um grande número de discípulos, mas dentro daquele grande número de discípulos, não é, do corpo maior, Jesus escolheu deliberadamente 12 e chamou somente esses de apóstolos. E é importante a gente compreender que esse é um designativo que indica um ofício muito especial, peculiar, e que é óbvio, terminou há 2000 anos atrás. Somente aqueles homens foram desse modo escolhidos e nomeados apóstolos. E quando a gente percorre os 4 evangelhos, a gente vê a mesma coisa em João, não tão claramente talvez como nos outros, porque o nome não é utilizado ali, embora a ideia seja dada com clareza o tempo todo. Então, o que é o apóstolo? Bem, hoje em dia, então, a gente tem mais confusão, já que algumas pessoas se autodenominaram apóstolos em nossos dias, não é? E em nossos dias só pode haver falsos apóstolos. Se a gente olhar só uma definição de dicionário, a gente vai ver que a palavra apóstolo quer dizer enviado. E isso é perfeitamente verdadeiro. O apóstolo é alguém enviado, e às vezes o termo é empregado dessa maneira no Novo Testamento. Não é? É óbvio que você pode ser enviado por uma igreja e etc. Contudo, quando significa aquilo que é importante aqui, não é sempre nós olharmos o contexto, e a gente vai ver que alguém envia outra pessoa como mensageiro, como um enviado, como um embaixador, não é? Mas o termo apóstolo, como usado para os apóstolos, e o apóstolo Paulo está usando aqui, é muito maior do que isso, ser simplesmente um enviado. É muito mais profundo, muito mais rico e tem uma conotação muito mais ampla. Então, o apóstolo não é meramente alguém enviado, é alguém, um mensageiro enviado com uma missão, chamado para ser apóstolo, chamado apóstolo. Mas ainda é mais do que isso, o que é importante, porque se pode enviar alguém de várias maneiras diferentes. Você pode enviar um homem numa missão e lhe dar uma carta para entregar, não é? Ou enviar ele com uma mensagem, não uma carta, mas uma mensagem verbal, não é? E você pode enviar um homem para te representar como um embaixador, como um delegado, e você pode enviá-lo a uma reunião para votar no seu lugar ou para falar em seu lugar. Então o termo apóstolo inclui a ideia de delegado, de modo que uma definição inicial da palavra seria que alguém a quem se confia uma missão e a quem são dados poderes para poder cumprir a missão que foi dada a ele. Mas o termo é maior do que isso no Novo Testamento e mostra claramente que há também um propósito definido no envio e que a pessoa enviada é enviada com autoridade para representar o outro. Então, como uma boa definição, o apóstolo é alguém escolhido e enviado com uma missão especial e como um representante autorizado daquele que o enviou. Então, nessa definição, eu não dou somente o que me parece inevitável, como a definição das pessoas que Deus usou para nos dar a sua palavra, não é? É uma definição que toda
os especialistas chegaram ao mesmo lugar, porque a Bíblia não dá espaço para fugas aqui. Então, o que a Bíblia sempre afirmou com clareza, e a maioria dos credos sempre salientou, e agora até então as autoridades não tão comprometidas com o Evangelho, linguísticas, etc., também afirmam, né? Então, quais são as marcas e os sinais de um apóstolo, como Paulo está dizendo ser? Quais são as suas qualificações e suas características peculiares? Então, é óbvio que essas coisas são de importância final, não é? Porque ninguém que não tivesse visto o Senhor ressurreto poderia ser um apóstolo. Ou seja, uma das marcas de um apóstolo, essa é a primeira, é que ele devia ser testemunha da ressurreição de Cristo. Ele teria que ter visto Cristo ressuscitado. Não ter tido uma visão, mas ver o Cristo ressuscitado. E o apóstolo tinha que ser uma testemunha dessa ressurreição. Então, há duas declarações nas Escrituras que mostram isso acima de qualquer dúvida. A primeira está no capítulo 1 de Atos, e ali a gente lembra, os apóstolos se reuniram no cenáculo, exceto Judas, que cometera suicídio, e eles conversavam sobre a designação de alguém para ser colocado no lugar de Judas. E o que eles dizem que é necessário, pois que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido aos céus, no assunto aos céus, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então o apóstolo tinha que ser uma testemunha da sua ressurreição. Você vê o escopo bem limitado disso. Então, outra declaração aparece de Paulo escrevendo aos Coríntios. Ele diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu o Senhor Jesus Cristo. Você vê a mesma coisa, 1 Coríntios 9, 1. Ele teve que defender o seu título de maneira o título de apóstolo muito especial em Corinto, e teve que dar provas de que ele era apóstolo. Não vi eu o Senhor Jesus Cristo, sou uma testemunha da sua ressurreição. Ele diz que por último ele viu o Senhor. De todas as pessoas que viram Jesus ressuscitado, ele foi o último, não é? Eu sou apóstolo. Essa é a sua prova disso. Então vocês veem que isso constituiu realmente uma parte fundamental do entendimento do termo apóstolo. E a outra coisa é que quando um apóstolo era chamado, ele é chamado especialmente para ser apóstolo. E a gente viu isso no caso dos 12, e com base nas passagens bíblicas que a gente viu. E Paulo tinha todas essas credenciais. Então, antes de um homem poder ser apóstolo, ele tinha que ser chamado, não pela igreja, não por alguém, por um grupo, nem pelos próprios apóstolos, não é? Ele tinha que ser chamado. Esse chamado é definido especificamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, diretamente por Cristo. E, é claro, naturalmente, escolhendo aqueles outros usos da palavra, né, que é enviado de uma maneira geral, que a gente viu. Então, a próxima coisa acerca de um apóstolo é que ele é alguém a quem é dada autoridade e é dada uma comissão para fazer certas coisas específicas. Uma delas é que ela é dada autoridade e comissão para operar milagres. Então, quando a gente ouve o apóstolo Paulo falando a respeito, ele diz assim, em 2 Coríntios 12, 2: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Como é que vocês podem continuar contestando que eu sou apóstolo? Questiona Paulo. Verdadeiramente os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vocês, e os sinais foram milagres, maravilhas e atos poderosos. Essa é outra característica do apóstolo, junto com
ser uma testemunha ocular da ressurreição. E não somente isso, né? Está claro que os apóstolos tinham também poder para dar e comunicar dons espirituais a outros. Tinham poder para transmitir isso a outros. E também para dar certos dons que são dados pelo Espírito Santo pela imposição das suas mãos. Esse era outro sinal da sua autoridade e da sua comissão ao serem chamados. Mas ainda tinha mais, não é? Foi dada a eles autoridade para ensinarem e definirem a doutrina e firmarem as pessoas na verdade. Então, naturalmente, isso é de vital importância. Se houvesse apóstolos hoje, a Bíblia ainda está sendo ainda sendo acrescentadas novas páginas, livros, não é? Então, foi dada a eles autoridade para estabelecerem a ordem das igrejas e a verdade. Então, a igreja ela é edificada sobre os apóstolos, não é? Sobre a palavra, sobre o Novo Testamento, que é a revelação de Deus através deles. Eles estavam numa posição autorizada para decidir sobre o ensino e doutrina e falavam com a autoridade do próprio Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus é a palavra de Deus revelada através dos apóstolos. Tudo isso é próprio de um apóstolo. Você vê que isso é totalmente limitado àqueles apóstolos. Então, o que resulta de tudo isso? Esses apóstolos alegavam que falavam com a autoridade vinda de Deus. E afirmavam que falavam como representantes de Cristo, que as pessoas deviam ouvi-los. Não ouvir eles como um homem, ou como vocês podem me ouvir falando o que está na Bíblia. Não é? Mas o que eles falaram é a Bíblia. Não como homens apenas. As pessoas, ao ouvirem eles, estavam ouvindo a revelação de Deus, mas como homens que falavam da parte de Deus. O apóstolo Paulo ele lembra aos Tessalonicenses: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13. Você vê, o que eu prego, vocês devem ver se está de acordo com o Novo Testamento, com a Bíblia toda, né? Do início ao fim. Mas você vê que eles, a pregação deles, vocês receberam como não palavra de homens, mas segundo é na verdade como a própria palavra de Deus. Vocês sabiam que não estavam simplesmente ouvindo palavras de um homem, diz ele, né? E depois ele diz: porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação da igreja. 2 Coríntios 10, a partir do 8. Então Deus deu a eles autoridade para a edificação. E ele diz a mesma coisa, por exemplo, no capítulo 13 dessa mesma carta, no verso 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para a edificação. A mesma coisa, poder, autoridade. Então Paulo, ele sempre afirmava que tinha esta autoridade excepcional, não é? Dada àquele grupo pequeno de homens na história, que unicamente o próprio Cristo podia dar para aqueles que foram testemunhas oculares da sua ressurreição e que foram chamadas por Cristo para ser apóstolo, não por alguém ou pela igreja e etc. E que ele não estava meramente pregando, como eu estou pregando. Ele era um vaso escolhido de Cristo para a própria revelação da verdade de Deus. E de maneira interessante, os apóstolos não somente afirmavam isso quanto a si mesmos, mas diziam isso um dos outros. Você vai ver que Pedro fala sobre o que Paulo escreveu dessa maneira, com essa autoridade, dizendo que o que Paulo escreveu muitas das vezes era difícil, algumas pessoas distorciam, como distorciam outras escrituras, ou as escrituras.
E essa é uma declaração incrível, não é? Porque Pedro está falando acerca do apóstolo Paulo e daquilo que Paulo escreveu. Como também ele diz, nosso amado irmão Paulo, ele fala a respeito de Paulo, das cartas de Paulo, diz que os indoutos e os inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. 2 Pedro 3, 15, 16, ele diz, algumas pessoas distorcem o que Paulo escreveu, como distorcem outras escrituras, outras partes da escritura, né? Então Pedro está dizendo nessa passagem que os escritos de Paulo são escrituras, ele diz, igualmente as outras escrituras, como o que ele se refere ao Velho Testamento. Então ele atribui às epístolas de Paulo uma autoridade igual à das escrituras do Velho Testamento, porque trata-se de um apóstolo descrevendo a autoridade que Deus deu a eles, e nesse caso aqui de um apóstolo, Pedro, descrevendo a autoridade de um companheiro de apostolado, Paulo. Então isso é de grande importância, ainda mais em nossos dias, não é? Em que você vê pessoas começando a se auto-intitular apóstolo. E a gente deve lembrar que as palavras dos apóstolos, quer as registradas em Atos, quer as escritas nessas cartas, elas têm autoridade divina, né? Eles foram autorizados por Deus a escrevê-las, foram comissionados pelo Senhor Jesus Cristo, foram dirigidos, guiados e inspirados pelo Espírito Santo. Então as cartas do Novo Testamento são singularmente escritos que não estão próximo de nenhuma outra coisa, que todas as outras coisas escritas são escritos de homens, não aquilo que os apóstolos escreveram, como o Velho Testamento. Então assim que se a gente entrar em alguma discussão com alguém que diga, isso aí é só Paulo, isso aí é o que Paulo está dizendo, eu creio no evangelho simples, eu sou seguidor de Jesus, isso aí é o que Paulo falou, a gente deve imediatamente mostrar como essa pessoa está contradizendo o próprio Jesus que ele diz que segue, porque foi Jesus que deu autoridade aos seus apóstolos, né? Nesse caso a Paulo. Ele deu autoridade aos apóstolos e esses apóstolos reconheceram este apóstolo Paulo, né? E como Pedro fez, e eles dizem que o que ele escreve tem autoridade igual à das escrituras do Velho Testamento. E nós sabemos pela história que quando a igreja primitiva chegou a definir e a determinar o cânon do Novo Testamento, havia então grande número de escritos cristãos. Muitas pessoas escreveram, muitos cristãos, líderes escreveram, e a questão era o que devia ser incluído e o que devia ser deixado de fora. E nós sabemos que o Espírito levou a igreja primitiva a decidir dessa maneira. Ela dizia que se um documento que pretendesse ser um evangelho, ou uma epístola, ou uma carta apostólica, se não pudesse ser rastreada diretamente ou indiretamente até as suas origens num apóstolo, num daqueles que tinha autoridade apostólica, ela não podia ser incluída na Bíblia. Então a prova da apostolicidade foi a prova empregada pela igreja primitiva, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, né, na determinação do cânon do Novo Testamento. Então tudo isso é importante para mostrar e indicar o fato de que o apóstolo é um homem dotado de autoridade única, e foram aqueles homens únicos, não é? A gente pode dizer que todo apóstolo que está a menos de 2000 anos de distância de nós é falso, não é? Foi dada a eles essa autoridade, o Senhor deu a eles a verdade, o Espírito Santo os guiou e eles transmitiram, no caso aqui Paulo, aos romanos. Ele é um escravo escolhido, um servo escolhido, especialmente enviado para representar e falar
por Cristo dessa maneira. Então é isso que ele está dizendo. Paulo, escravo de Cristo, escravo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, não é? Ele foi chamado, e esse é um dos fatos importantes sobre Paulo, e é por isso que ele colocou isso aqui. Ele diz que é um chamado apóstolo, e sem dúvida ele quer deixar claro para os cristãos de Roma que ele é verdadeiramente apóstolo. Em Gálatas, no capítulo 1, ele expressa isso ainda de maneira mais forte, não é? Ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. É uma declaração maravilhosa, não é? Paulo, apóstolo, sim, diz ele. Não cometa nenhum erro sobre isso. Eu não me nomeei a mim mesmo. Eu não falei, eu sou apóstolo agora. Não é? Eu não estou me posicionando a mim mesmo como apóstolo, como fizeram alguns desses falsos mestres, porque naquele dia já existia pessoas fazendo isso. Não é? E nem fui nomeado por nenhum homem ou pela igreja. Não é? Então ele está dizendo, todavia, nem pelos outros apóstolos. Eu não fui designado apóstolo por Pedro, por João, nem por homem nenhum. Então ele diz aqui em Gálatas, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Eu fui chamado diretamente. Um homem escolhido por um ato soberano de Cristo. Não é? E ele declara, eu sou tão apóstolo como os 12. Fui chamado exatamente da mesma maneira que eles foram. Tenho a mesma autoridade, sou igual a eles. Sou apóstolo, eu sou um chamado apóstolo. Então é uma das coisas mais incríveis na história. Não é? A gente vê como Deus separou Paulo de uma maneira especial e chega nesse ato culminante. Não é? Deus escolheu esse homem contra toda a perspectiva, e alguém que tinha sido o seu principal inimigo, não é? Ele mesmo diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Para a gente ver como Paulo não estava buscando a Jesus e queria Jesus. O chamado é assim, é soberano para todos nós, não é? Mas esse chamado deixa bem evidente. Você não pode dizer que Paulo aceitou a Jesus, buscou Jesus. Jesus escolheu aqui um homem que não tinha estado com ele nos dias da sua carne, que não pertencia ao círculo dos 12, que não tinha ouvido o seu ensino diretamente junto com aqueles outros, que não tinha visto os milagres, que não estivera com ele na sua morte, que não estivera com ele quando ele entrou no cenáculo após sua ressurreição. Paulo não estava lá, ele era um de fora. Então, durante anos depois disso, ele ainda era um blasfemo, um perseguidor, tentando exterminar o cristianismo. E todavia o apóstolo Paulo foi chamado como os demais. Agora, como? Paulo exclama, ele próprio me chamou, ele próprio me escolheu, como fez com os outros. Como está em 1 Coríntios 15:8. Ele está falando sobre o modo como Cristo ressurreto se revelar a Cefa e aos outros apóstolos e as testemunhas escolhidas. E aí ele diz assim, por derradeiro, por último de todos, me apareceu a mim como a um abortivo. Então, ele tinha visto o Senhor ressurreto, ele foi o último, não durante os 40 dias como os outros, porém muito depois dos 40 dias, bem depois do dia de Pentecoste, muito depois dos tempos em que o Senhor havia feito aquelas revelações a seu respeito, aquelas testemunhas escolhidas especialmente. Mais tarde, ele se manifestou assim a esse homem, não como uma visão, ele viu o próprio Cristo ressurreto. E este fariseu blasfemo, inimigo de Cristo, perseguidor da igreja, que saiu de Jerusalém respirando ódio e morte, ele diz, por derradeiro, por último de todos os apóstolos, não é?
ele apareceu a mim como um abortivo. Então, ele diz, apesar de eu ser tal homem perseguidor, odiando, ele fez isso por mim. E ele se revelou a mim. Eu o vi. Ele me chamou. Ele me comissionou. Paulo reivindica essas coisas. E a gente pode ver, claro, isso no capítulo 26 de Atos, não é? E nem mesmo o pleno conteúdo do chamado de Paulo nos dá uma visão tão grande como nós gostaríamos de ter de pormenores, não é? Mas aqui está uma realidade dramática e vital. Esse é o homem que Deus mais vai usar para revelar a verdade a nós, não é? E há uma lista de coisas que caracterizam os apóstolos e que coloca só aquele grupo de homens para sempre nesse seleto grupo, né? E Paulo viu o Senhor ressurreto e ele foi testemunha ocular então da sua ressurreição, tinha todas as marcas do apostolado, e ele diz: eu não fui desobediente à visão celestial, em Atos 26, 19. E ele usa essa palavra visão. Ele não quer dizer o que nós queremos dizer quando falamos sobre visão, não é? O apóstolo Paulo viu literalmente Cristo ressurreto e não teve uma visão de Cristo, e isso é importante, não é? Houve outros que tiveram visão, e só poderia ser após quem tivesse visto de fato Cristo ressuscitado num momento específico. Paulo viu a face de Cristo glorificado, então ele é testemunha da ressurreição, e isso faz parte vital da história dele e da autoridade dele como apóstolo. E há muitas coisas a serem acrescentadas a isso. Mas esse início do livro de Romanos deve incendiar nossos corações quando nós olhamos para a devoção do apóstolo Paulo, a paixão. É isso que a verdade faz conosco, é isso que o Espírito faz conosco quando nós somos chamados por Deus. Ele abre os nossos olhos para vermos a glória de Deus na face de Cristo, e a palavra de Deus para nós, ela define todas as coisas, não é? E nós descansamos sobre esse alicerce seguro no meio desse mundo que não passa de areia movediça. Cada ideia nova que os homens trazem, o humanismo secular, querendo explicar o homem, sua sociedade, seus dramas da alma, realmente vão mudando de tempos em tempos, né? Toda hora uma outra coisa, e o homem continua na mesma escuridão. É trágico quando a igreja coloca, não é, qualquer uma dessas coisas dentro da igreja, da sua mente, e perde realmente aquilo que a palavra de Deus é, e depois colhe as mesmas consequências que o mundo. Por isso que hoje grande parte das pessoas na igreja, elas não podem dizer que tem uma alegria indizível e cheia de glória. É óbvio que não é? Tem a mesma desesperança, a mesma escuridão, a mesma falta de paz, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Fora dele, a gente só tem escuridão.
E não há nenhuma declaração mais profunda do Evangelho do que o livro de Romanos. E se Deus quiser, a gente pode continuar olhando para ele. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei